pensando em abrir uma empresa, mas não sabe nem por onde começar? Não sabe se vai ser ME, EPP, se vai ser uma sociedade limitada, se você tem um sócio ou não tem um sócio? Então fique aqui comigo hoje nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre isso. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Marcelo Benevides, Advogados, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da abertura de uma empresa. Qual empresa você deve abrir, né? Lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos o Guia de Sobrevivência Jurídico Empresarial, onde eu estou falando para novos empresários, para empresários também antigos, né? Todos aqueles que possuem uma empresa, um negócio, né? E vão ser 7 aulas gratuitas e ao final, a todos aqueles que participarem, eu vou ceder um e-book gratuito, tá? Com todo o conteúdo escrito das aulas. Mas hoje o tema é justamente o que escolher, qual enquadramento societário é melhor para o meu negócio, MEI, EPP, limitada, EIRELI, empresário individual, quais as diferenças, qual desses escolher, é sobre isso que eu vou falar. Então fique aqui comigo que a gente já vai entrar no assunto. Então vamos lá, a gente vai dar uma passada por algumas modalidades, né, de empresa, como eu já citei aqui no início do vídeo, mas antes eu quero pedir para você curtir e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série que tá incrível, tá muito legal. Estou preparando aqui os temas, em breve eu já vou comunicar para vocês a agenda com todos os temas, então fica aqui comigo. Por que é importante você definir qual é o tipo de empresa que você vai abrir para você começar a atuar, tá? Isso é de extrema importância, não só para o novo empresário, mas para aquele que já tem uma empresa e de repente ele precisa fazer essa modificação, porque se isso não for bem feito, o empresário ele pode acabar pagando imposto além do que é devido, né? Ou então pode pagar menos, né? Menos imposto. Ah, Marcelo, mas isso é bom. Não, se você pagar menos imposto que você deveria, isso pode te gerar um problema com o fisco, por erro no enquadramento ali da sua empresa. E aí eu fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu quero falar algumas modalidades de empresas, né, que nós vamos abordar hoje aqui, que são as mais comuns, com exceção da sociedade anônima, né? Mas eu queria falar primeiro aqui, basicamente, vai ser bem rápido, só uma pincelada sobre os tipos de empresa, e aí você analisa, fica comigo até o final para você poder analisar e verificar qual que vai ser melhor aí para o teu negócio, ou quem sabe até se não é o momento de você fazer essa modificação no teu contrato social. Vamos lá. A sociedade limitada, tá? Ela pode ser a mais comum hoje no Brasil, e ela pode ser tanto EPP quanto ME, tá? Normalmente ela tem 2 sócios, né? Pode ser que existam mais sócios, não há nenhuma proibição em relação a isso. E a sociedade limitada, ela tem um contrato social, ela é regida pelo esse contrato social. E que uma coisa que eu até falo aqui muito é para que esse contrato social ele seja elaborado de acordo com aquilo que ficou definido entre os sócios. Ah, mas isso não é necessário, um modelo na internet é suficiente. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Cada empresa tem as suas características, particularidades. Um sócio muitas vezes entra com a força de trabalho e o outro entra com a grana. Como é que fica a questão da dissolução, quando acabar, se alguém quiser sair, se alguém morrer, e várias outras questões que envolvem aí um contrato social que precisa ser bem elaborado, tá? Próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o planejamento societário, tá?
E o planejamento societário, ele cuida exatamente de todas essas questões. Se eu morrer, quem é que fica com a empresa? Vai para o espólio, né? O outro sócio pode comprar minhas cotas e a minha família não recebe nada. Todas essas questões precisam ser vistas antes, né? Antes, né? E principalmente também quando a sociedade acaba aí entre os sócios aí o desejo de manter a sociedade. Como que essa sociedade ela vai ser dissolvida? O que vai ficar para cada sócio? Então, tudo isso precisa ser muito bem observado e incluído no contrato social. E aí eu falei sobre ME e EPP. ME é um faturamento anual de até 360 mil e EPP é um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais, tá bom? E aí vamos passar para a empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida também como EIRELI, tá? A EIRELI, além de não ter o capital pessoal comprometido com dívidas da empresa e não precisar aí de um sócio, você não precisar ter que colocar um sócio por ser uma empresa individual, uma grande vantagem da EIRELI é o fato de que ela não possui um limite de faturamento, como, por exemplo, tem no microempreendedor individual, que eu não falei ainda, que é o MEI. Que o MEI, por exemplo, você tem um teto aí de 81 mil reais que você pode faturar no ano. Se você supera esse teto, você acaba entrando aí na ME, na microempresa, você vai ser tributado por essa diferença. E já avançando um pouco mais, a gente tem a empresa individual, ela é muito usada também. Esse formato, inclusive, ele tem. Muitas pessoas confundem ele com o MEI, mas o empresário individual ele tem algumas características perigosas, tá? Cuidado, e mais restritivas também com relação às atividades que pode desempenhar ali como a pessoa jurídica, tá? O empresário individual ele pode desempenhar atividade comercial em nome próprio e, em razão da sua natureza, só pode ser composto também por uma pessoa, por isso o nome é empresário individual. A grande questão do empresário individual é que o patrimônio dele, é que os bens que o empresário individual possui, ele se confunde com os bens da empresa. Então, dando um exemplo bem simples aqui, se por um acaso, por algum motivo, a sua empresa, que foi aberta na modalidade de empresário individual, tiver alguma dívida, essa dívida ela vai poder ser cobrada diretamente na sua conta corrente e também no seu patrimônio. Se você tiver algum bem no seu nome, esse bem ele vai poder ser penhorado, levado a leilão, bloqueado. Então, essa é uma questão que precisa ser analisada antes de decidir pelo empresário individual, tá? E aí, partindo para o MEI, né? Que eu acho que é o mais comum, se tornou muito popular nos últimos anos, que é o microempreendedor individual. Você consegue fazer, pelo menos até bem pouco tempo atrás, você conseguia fazer tudo pela internet, né? Colocar lá a função, qual é a função do MEI, o que o MEI vai exercer. Era muito tranquilo. E o MEI também não tem sócio, como eu já disse, o faturamento é até 81 mil reais e ele se enquadra no CIMEI, né? É um Simples Nacional diferenciado, porque o valor do imposto é um valor mensal. Agora eu confesso que eu não sei exato, vou deixar aqui na descrição o valor que hoje o MEI está pagando, no ano de 2020, nós estamos em julho de 2020, mas é um valor mensal que o MEI paga, tá? É um valor fixo. O MEI ele só pode ter um funcionário, tá? Não quer dizer que ele não possa ter um estagiário, né? Mas de carteira assinada ele só pode ter um funcionário. Marcelo, eu comecei como MEI, mas eu quero mudar para outra categoria, eu quero ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Essa modificação, ou uma EIRELI, essa modificação, ela é permitida, tá? Não há ilegalidade nisso. Você pode fazer, principalmente se o teu faturamento anual começou a superar 81 mil reais, tá? Então eu aconselho, inclusive, que você faça isso com urgência. E por último aqui,
eu deixei para falar sobre a sociedade anônima, né? Que muito possivelmente você já deve ter ouvido falar aí em empresas de capital aberto e empresas de capital fechado. É porque a sociedade anônima, elas são empresas de maior porte, são grandes corporações, né? Que nós vemos aí, e normalmente essas empresas elas têm capital aberto. E o que significa capital aberto? É que ela tem ações na Bolsa de Valores que podem ser compradas, podem ser adquiridas, né, por terceiros. Já as SAs fechadas, elas não são autorizadas a negociar suas ações livremente na Bolsa de Valores, mas elas podem fazer ofertas de ações através da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Gente, esse vídeo aqui, se você está gostando, vou pedir para você curtir esse vídeo, pedir para você se inscrever no canal e também para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ter essas informações. Você pode compartilhar no WhatsApp, você pode compartilhar no Facebook. Bom, isso aí fica a seu critério, você pode compartilhar na rede social que for melhor para você. E aí, ainda dentro dessa questão de qual empresa escolher, qual modalidade, qual tipo escolher, né, de sociedade, a sociedade limitada, a empresário individual, eu quero falar um pouquinho sobre o Simples Nacional, tá? Que é um regime compartilhado de arrecadação. Né? E o que isso de cobrança e fiscalização de tributos, e ele é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Ele está previsto lá na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. E qual é a vantagem, tá? Qual é a vantagem do Simples Nacional? A vantagem do Simples Nacional é que a alíquota de imposto, você começa pagando aí um percentual bem abaixo. Então, quando você entra aí numa EPP, numa ME, você vai pagar um percentual, normalmente é 4% que você começa pagando. Tem lá as tabelas, alguns percentuais são maiores que esse, mas na maioria aí das empresas, né, ela começa com um percentual bem baixo e é um percentual único, você está pagando ali um imposto único. Obviamente que é muito melhor do que você ter uma tributação através do lucro presumido ou através do lucro real, onde você vai pagar muito mais, você vai gastar muito mais com impostos. Gente, é isso. Esse vídeo foi para falar um pouco aqui qual é a melhor empresa, qual é o melhor tipo, né, que você, o enquadramento societário, em qual eu me enquadro melhor, né? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder você. É isso, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.